Eu acho que tem. Eu primeiro conheço o general Eduardo Vilas Boas, é um grande general, passa inclusive por uma situação de saúde gravíssima, gravíssima mesmo, mas ele está totalmente equivocado em relação a essa questão. Não vamos usar o manto patriótico nessa questão de um governo impatriótico. Aí que é a questão. A tragédia vai virar farsa, como disse aquele alemão que faleceu em 1883, no comecinho do livro O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É a tragédia e a farsa. Então, vamos usar as roupas corretas para encenar no teatro da política essa peça chamada Amazônia. Né? A grande questão é que, por exemplo, não podemos usar uma linguagem nacionalista quando o próprio presidente da República disse que a designação do seu filho para a Embaixada do Brasil em Washington, um dos objetivos era trazer mineradoras norte-americanas para explorar o subsolo do território Yanomami. Então, ponto. Só isso já mostra que não dá para ter esse discurso. Segundo, a questão atômica e das explosões atômicas é uma coisa, a questão da floresta amazônica é outra. Terceiro, que aumentou as queimadas, sim. Quarto, que o governo é irresponsável no INPE, vamos pegar o episódio do INPE, é uma instituição de renome internacional, o governo está destruindo o IBAMA e o Partido Novo, eu estou aguardando o Partido Novo tecer considerações sobre o Ricardo Salles, que é seu filiado. Eu li, porque eu acompanho tudo, que o Partido Novo diz que não tem nada a ver com o Ricardo Salles. Porém, não basta isso. Desfilia, então, expulsa, pede para ele se licenciar, porque deve ser a gestão que o Partido Novo quer para o meio ambiente, porque afinal é um militante seu que está nesse ministério. Em suma, é uma questão muito grave, que nós tínhamos comentado aqui o fato, interpretado o fato e apontado a tendência. 3 passagens: fato, comentário, tendência. E justamente o que está ocorrendo. O Brasil vai virar um estado pária, né, com problemas diplomáticos graves e relações diplomáticas, com relações políticas graves, com danos políticos e agora danos econômicos. No momento que nós estamos numa possível recessão internacional, internamente numa estagnação econômica e perdendo mercados. Porque uma coisa importante, Pedro, para você conquistar um mercado na Europa, não é fácil exportar, não. É que muitas vezes quem está na presidência da República não sabe o que é você conquistar o mercado. É um trabalho de anos que você vai semeando, né, para conseguir conquistar aquele mercado e depois para fixar. E lembrar que há outros concorrentes no mundo que concorrem com o Brasil com as mesmas commodities. Então não é um trabalho fácil. Então quando você coloca o pé no mercado, você quer fixar esse pé. Mas até por isso, professor, a gente não tem que pensar também que o Brasil caminha para ser o maior produtor de alimentos do mundo. Sim. E pode haver um interesse político aí desses países aí que estão fazendo um alarde danado com essa história do fogo. Tem até pergunta do Marcelo aqui, sim, nosso ouvinte, para a gente fechar esse bloco aqui sobre a Amazônia. Okay. Ele fala o seguinte: e quando teve um incêndio em Portugal? As autoridades totalmente diferentes. As autoridades não fizeram esse alarde também. Não pode ser um problema do clima? Ele pergunta aqui. Não, são coisas radicalmente distintas. O incêndio em Portugal e é sistemático em Portugal, aí foi, como tem na Califórnia. Posso pegar os 2 exemplos, são mais ou menos semelhantes. Califórnia, nos Estados Unidos, Portugal, na Península Ibérica, na Europa, tem incêndios que têm a ver com a questão da natureza e uma política de proteção que está sendo construída em Portugal e na Califórnia contra os grandes incêndios. Quantas mansões não foram destruídas na Califórnia, por exemplo? Aí é uma outra questão, é um dado da natureza. Os incêndios da floresta amazônica é um dado dos homens, não é uma relação da natureza, é construída pelos homens. São incêndios criminosos, feitos pelos setores atrasados do agronegócio, não são setores modernos. Não é o Blairo Maggi, por exemplo, pegar um exemplo, o maior exportador de grãos do Brasil. Esses setores modernos sabem da importância do meio ambiente para os seus negócios e aumentam a produtividade na mesma área plantada. São fenômenos inacreditáveis, que eu acompanho essa questão. Portanto, o que está sendo feito? O governo desmoralizou o IBAMA, destruiu o Ministério do Meio Ambiente, desvalorizou o INPE, deu declarações irresponsáveis. Por isso que eu falo, o responsável por isso, e a gente precisa dizer quando o rei está nu, e ter coragem. E nós apontamos com antecedência. Nós comentamos aqui no Primeira Hora o que ia acontecer, e está acontecendo. O Brasil vai virar um estado pária, teremos isolamento diplomático, isolamento político e com danos econômicos que vai ser difícil, eu não vou dizer irreparáveis, que é a expressão muito dura, mas vai ser difícil reconquistar esses mercados. Serão reconquistados no futuro. Por isso que eu já penso no Brasil pós-Bolsonaro, porque eu sei o mal e tenho coragem de dizê-lo, o mal que ele faz ao Brasil.